E hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente dar aquela analisada no Bitcoin e também nas altcoins que a gente ficou de olho na semana passada. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo! Bom, gente, primeiro vamos começar com as moedas da semana. Então a gente tinha falado na Atom, a 15,25 seria uma boa entrada, ela chegou a bater 13,29. E depois ela chegou aí na sua maior performance em 16,93. Teve aí um ganho de 11,2. CHZ a gente falou em 0,20, ela bateu em 0,18 e chegou a 0,25 nessa semana, chegando a 24,15. Foi a melhor performance da semana, baseado ao nosso ponto de entrada, né? Onde a gente colocou aqui que seria um excelente ponto de entrada. QNT 105 bateu 95 e chegou a 111. Na base de 105 fez 6,5%. A IP, falamos em 5,45, ela bateu 4,57, chegou a 5,79. Também fez 6,24. Se você acompanhou as moedas e esperou um pouco mais do que as entradas que eu tinha falado, você conseguiu ainda performar melhor nessas moedas durante a semana. Mas excelentes resultados para a semana. Vamos copiar aqui, colar. Calma que está indo. Vamos deixar tudo verdinho. Mais uma semana de tudo verdinho. Quero fazer depois um percentual de como está nosso acerto. Então, pegando aqui tudo que é sim versus neutro e não, eu acho que a gente está com um percentual de acerto muito interessante nas moedas da semana. Isso é bem bacana. Deixa eu subir a planilha aqui. E agora vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Então vamos lá de Bitcoin. Então aqui a gente tem o começo da semana que a gente estava falando, ele veio valorizando, ele se valorizou um pouco até antes do anúncio da inflação. Como ela veio maior do que o esperado, o Bitcoin corrigiu aqui para 19.650, que é mais ou menos esse suporte aqui dos 19.700. Eu dei uma corrigidinha nele aqui, ele estava em 700, 650 para ficar tocando mais pontos aqui. E ele abre a semana caindo e veio buscar aqui de novo o suporte de 18.750. Passou e de novo esse suporte está segurando hoje. Bom, o que aconteceu semana passada? O mercado esperava uma inflação em linha, então ele começou inclusive a puxar a subida aqui para mirar essa zona de 30% a 50%, então tentar voltar a buscar aqui os 24%, se a gente tem uma inflação menor do que o esperado, mas ela veio maior do que o esperado. Isso jogou um banho de água fria no mercado e trouxe o preço de novo a esse suporte de 19.700, que a semana inteira acabou segurando nesse suporte, mas agora ontem e com a abertura do mercado hoje, ele voltou a buscar o suporte de 18.750. Me surpreendeu, eu achava uma inflação, até pela questão, eu fiz um vídeo sobre a inflação americana na semana passada, eu até achava que a inflação viria em linha, até pela questão da redução dos combustíveis, mas não foi isso que aconteceu. Para essa semana, a gente vê que o medo da reunião do Fed e o importante dessa semana é a reunião de quarta-feira. Acho que o grande indicador econômico é a taxa de juros nos Estados Unidos na quarta-feira. A semana começa com muito receio, muito medo. O mercado começa a precificar e aumenta, e essa precificação já vem sendo colocada aqui, aumenta cada vez mais. Vamos lá nos nossos indicadores, aumenta cada vez mais a certeza de que um aumento de 1 ponto percentual não está longe. Então a gente tem aqui 20% já achando que a gente pode chegar a um ponto percentual. Se a gente olhar em dia 16 de setembro,
Era 15, agora a gente consolida em 20. 20 é 1/5 da opinião do mercado, então assim, é muito alto. E isso vem precificando já agora de domingo para segunda. A gente deve ter muito tenso hoje e amanhã, se não buscar o fundo de 17.600, eu não digo nada que ela pode chegar. E aí vai depender muito da taxa de juros. Saiu uma taxa de juros de 1 ponto percentual, a gente vai ver o Bitcoin vir nesse 17.600 e até começar a afundar um pouco mais. Uma taxa de 0,75, eu acredito que ele volte aqui, ele fique entre os 19.700 e tente até buscar aqui os 21, que é a nossa retração de 23%. Eu acredito nessa dança do Bitcoin para essa semana. Diferente do que aconteceu na semana passada, que o otimismo veio antes do Fed e aí você tem a queda, a gente está tendo pessimismo essa semana e vindo a gente deve ter otimismo. Então está precificando já no pior cenário o mercado. E isso pode ser bom, porque quando você tem o anúncio, você não tem uma queda tão maior do que 17.600 e se tiver um anúncio dentro de 0,75, ele pode sim voltar e ter uma força aqui para fechar a semana em 21. Isso pode ser muito, muito interessante para estar de olho. É uma aposta, o que você apostaria? Deixa eu tirar aqui a propaganda. É muito difícil de dizer, porque a economia americana ainda continua com números muito fortes. Desemprego baixo, pedido de seguro-desemprego baixo, criação de emprego alto. Então mostra, e não é só isso que traz a recessão, mas é o que o Fed está medindo para pesar ou não a mão. A inflação ela veio maior do que a esperada pelo mercado, mas menor do que a prévia da última inflação. Ou seja, ela teve uma redução, mas não a redução esperada. Então, falar em apostas no mercado, eu ainda acho que pode vir em 0,75. Eu ainda acho que o Fed deve cravar em 0,75, porque apesar de não ter vindo o esperado pelo mercado, ela ainda veio abaixo do que a última inflação. Então assim, ela teve uma redução, mas não reduziu o tanto quanto esperado. E isso pode indicar que o Fed faça mais um movimento de 75, que já é um movimento agressivo. Talvez se ela tivesse vindo igual a prévia, o número tivesse vindo igual ou superior, aí com certeza a gente falaria em 1 ponto percentual de aumento. Mas hoje, se eu pudesse apostaria em 0,75. Vamos ver como vai ser. Também apostava numa inflação menor na semana passada e ela me surpreendeu. Então é algo que eu vou estar me planejando para me posicionar durante essa semana, esperando aí algo em 0,75. O mercado até deu uma reagida aqui, ele está tentando devolver a queda de hoje. Vamos ver como vai ser. Ethereum, galera. Ethereum estava formando aqui um pivô de alta, mas aí com tudo que aconteceu da inflação, e aí a gente tem a divulgação da inflação e o demerge. Então o Ethereum vem desvalorizando muito após o demerge, onde agora o Ethereum é Proof of Stake, não é mais Proof of Work. Tem uma desvalorização grande, até por alguns anúncios. Depois eu vou fazer um vídeo à parte falando do Ethereum, mas a gente tem, e uma das notícias é que 42%, opa, meu alerta aqui da Ape, 42% dos nós de Ethereum estão na mão de 2 endereços. Então assim, a moeda que era descentralizada passa a ser extremamente centralizada. Não era tão descentralizada, porque tinha alguns problemas na questão do Proof of Work, mas agora ela está extremamente descentralizada. Tentando mudar aqui a tendência, vocês viram que ficou meio verdinho e voltou, até puxado pelo Bitcoin, que vem tentando responder aqui uma subida e voltar a esses níveis. Então é algo que a gente deve ficar de olho.
Eu acho que ainda não formou o fundo do Ethereum, a gente pode falar que é uma região muito complicada. Vamos pegar aqui o volume, podemos pegar o volume daqui para cá. Então, pode ver que essa região que o Ethereum está nesse momento é uma região de pouco volume de negociação, o que não se forma ainda um grande fundo. Falar em fundo, a gente falaria aqui, ó. Então aqui nessa oscilação que a gente teve, foi um fundo mais considerável de uma grande movimentação de volume. Então, ainda assim, claro que se o mercado reagir bem à taxa de juros, talvez ele possa buscar e se segurar nesse suporte que a gente tinha colocado aqui de 1.480. Pode ser que ele volte. Mas aqui ele está numa região de pouca negociação, o que pode derrubar ele sim a essa região de alto volume aqui. Deixa eu tirar aqui o volume para a gente ver melhor depois e voltar aqui. Então, Ethereum ainda tem um pouco para descer. Vamos fazer aqui um possível fundo baseado naquele volume. A gente tem alguns pontos tocando aqui. Epa, peguei a errada, foi mal. Aqui. A gente pode falar de algo aqui ou até mesmo aqui, ó, que traz aí aqui um fundo ainda melhor quando a gente começou a fazer a subida. Então a gente tem uma pequena resistência que pode acontecer aqui, um suportezinho aqui, mas o grande suporte mesmo a gente falar de $1.000. Então a gente pode voltar a buscar esse suporte de $1.000 dependendo de como o mercado for hoje. Desculpa, tá, gente, os vários cortes no vídeo porque hoje os cachorros deram trégua, mas está tendo alguma obra aqui na vizinhança, então a gente está com barulho de construção acontecendo. Gravar aqui é um extremo desafio. Moedas da semana. Moedas da semana tá bem difícil a gente fechar algumas moedas da semana porque o pessoal tá bem preocupado, então não vi um consenso de mercado falando de algumas moedas. Eu vou pegar um pouquinho do que eu estudei aqui de moedas e que eu acompanhei na semana passada para a gente fazer algumas apostas. Continuo apostando na Ape, é uma delas. Então a gente falar numa entrada aqui de 5 novamente, é uma entrada interessantíssima para ela vir. Se ela conseguir manter força hoje e amanhã, que está sendo, ontem foi um dia ruim e hoje está sendo um dia ruim para as altcoins, ela é uma que está mostrando força. Se ela conseguir mostrar a força para chegar aqui e a gente tiver um otimismo de mercado, ela pode sim vir romper aqui essas barreiras. Então é uma moeda interessante. Espere a oscilação de mercado dela. Então daqui a 5 é muito interessante. Então vamos fazer uma entrada aqui de 5 na Ape. Vamos falar aqui de 505 para ficar melhor. Deixa eu voltar aqui na nossa planilha. Então vamos falar numa entrada de 505. Mas ela, caso tenhamos uma notícia muito boa dos juros, ela pode vir buscar aqui. A próxima moeda que eu ficarei de olho é a EOS. Ela vem, apesar da queda que ela teve aqui, ela vem se mantendo. Se a gente olhar o volume de negociação, é nessa faixa de 50% e 68% da retração da Fibonacci. Então ela vem batendo aqui, ela vem perdendo muita força durante a semana. Então pode ser que essa correção ela tenha chegado ao fim aqui para tentar de novo uma nova subida. Por mais que a gente fale aqui de talvez um topo duplo, porque esse fundo já se forma menor que os fundos anteriores, que possa sinalizar uma tendência de queda, mas caso a gente tenha juros interessantes, ela pode tentar voltar e tentar fazer essa correção, principalmente da correção que ela teve ontem. Então, assim, todo esse medo que gerou nas altcoins ontem, ela pode voltar a fazer essa correção. Desculpa mais um cortezinho, mas todos os cachorros da rua começaram a latir, a obra estava batendo, eu dei mais uma parada. Então,
A gente vai de 1,25,5 a 1,20. Essa zona de entrada aqui, bem nesse volume grande que a gente tem de negociação, pode ser bem interessante para uma retomada aqui. E a última moeda que eu vou trazer hoje é a Atom. Então, se a gente olhar aqui, ela está numa subida, abrindo um canal de alta, mas esse canal está bem aberto, a boca dele, então ele está abrindo bem. Acredito, vamos até trazer um pouquinho mais para cá a Fibonacci para não perder ela aqui. Ela vem batendo muito forte na retração de 30% da queda, então assim, ela vem querendo devolver. Ela está com muita força e hoje ela já devolveu a queda, então ela vem mostrando muita força. Algo que pode ser muito interessante. Uma entrada dela, mesmo aqui em 16, ela fez essa curva aqui, talvez 15,40, vamos olhar aqui a Atom a 15,40, pode ser muito interessante para uma entrada. Ela vem mostrando ainda muita força para fazer a recuperação. Então acho que pode ser algo interessantíssimo quando ela vier aqui e tiver essa força, caso a gente tenha, podemos usar até aqui, até um pouquinho mais baixo, mas a gente pode falar em algo aqui. Eu acho que ela pode ser interessantíssima ela fechar nesse canal. Vamos olhar o volume também, que acho que pode ser importante pra gente. O grande volume dela está aqui embaixo, que ela não está sendo negociada muito forte, mas ela poderia voltar aqui e ameaçar sair do canal. Mas acho que ela vem mantendo uma força e ganhando volume aqui. Eu ainda mantenho na minha colocação de entrada aqui. Pode ser uma grande entrada aí nesse valor. Lembrando e reforçando, esse vídeo não é uma dica de investimento. Aqui eu mostro como eu estou operando e como eu vou olhar essa semana e os possíveis movimentos de entrada que eu farei para essa semana. Voltando aqui para mim agora, gente, então é isso. Acho que essa semana o grande acontecimento é o anúncio da taxa de juros, que vai dar o rumo do mercado para o próximo mês, com certeza. Então é esperar esse anúncio para a gente estar olhando. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!